Olá, bom dia, turma do nono ano, né? Gustavo, Neto, Matheus. Vamos agora de aula online. Meus vídeos são simples, até porque eu não manjo muito dessas coisas assim de internet. Estou aprendendo agora, como todos os outros professores. Vocês sabem também que o meu tempo também é um pouco corrido, mas estou aqui disponível esse horário para vocês. Na última aula a gente falou sobre genética, né? Só podemos ficar até o capítulo 3. Vamos começar o capítulo 4 do livro de ciências, certo? No capítulo 4 ele fala sobre os seres vivos, o estudo da evolução. Como foi que se formaram os seres vivos? Quais foram os primeiros seres vivos? Como é que acontece o processo de evolução, o processo de hereditariedade? No nosso livro também mostra em que é que consiste a adaptação desses animais, os seres procariontes, os seres eucariontes, que a gente já estudou outras vezes, mas acaba pincelando, né, esses assuntos. A gente estudou os seres que são micro-organismos, como bactérias, fungos, que são os decompositores. A gente também vai conhecer nesse capítulo os cientistas, Jean-Baptiste, que foi Lamarck, né, que é a lei do uso e desuso, e tem a lei da herança dos caracteres adquiridos. Nós vamos ver também Darwin, um dos maiores cientistas da época. E esse capítulo ele não é tão grande, mas ele é importante porque fala da evolução das espécies. Esse capítulo eu vou acabar dando para vocês em uma aula. Até nessa aula vídeo mesmo eu consigo finalizar esse capítulo, porque esse capítulo era para ter sido na prova passada. Só que vocês sabem que a gente planeja uma coisa, mas às vezes acontece outra. Vê essa questão da pandemia. Lógico que a gente já estava em período de quê? Chegando às avaliações. Mas uma aula a mais, 2 aulas a mais, teria dado tempo da gente ter finalizado esse capítulo, certo? Mas vamos lá. Na página 68 do livro de ciências de vocês, tem uma pequena introdução que diz assim: acompanhem comigo. Como se formaram os seres vivos? De onde foi que eles vieram? Como eles surgiram aqui na Terra, no planeta, no mundo? Nos primeiros capítulos vimos como se deu a formação do universo e do nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. Vocês sabem que o nosso planeta Terra se formou há mais ou menos essa época aí, né? Antes disso aconteceu a questão da extinção dos dinossauros, aí vem a teoria do Big Bang, para depois vir essa questão da evolução, em que o homem ele provém do macaco, mas eu já expliquei a vocês que nós não somos primos, nem irmãos, nem parentes do macaco. Nós temos um ancestral em comum, que é a árvore genealógica, né? Esse ancestral, que é os meus 2 braços, é o tronco de uma árvore, deu origem ao macaco e deu origem ao ser humano. Nós temos semelhanças entre eles, mas nós não somos parente deles, certo? Isso é o que explica a nossa evolução. A Terra possui uma aparência bastante distinta do que tem hoje, claro. A Terra o quê? Fria, escura, sem moradia, né? Aquele breu, né? Tudo depois de uma grande catástrofe, de uma grande destruição. Não havia possibilidade de vida. Supõe-se, a partir de estudos de fósseis, que os primeiros seres vivos que aqui habitaram surgiram provavelmente há cerca de 3,5 bilhões de anos. Mas não há muita precisão nessa conta. Muitas hipóteses ainda procuram por espaço na comunidade científica, tanto em relação ao surgimento do nosso planeta, quanto em relação ao surgimento exato dos seres vivos na Terra. Entretanto, há algum consenso em relação ao fato de que foi um processo lento e que um simples ser primordial, no decorrer de milhões de anos de evolução, sofreu várias transformações a fim de se adaptar às constantes alterações ambientais. Essa questão de adaptação aqui envolve aquele cientista Darwin, né? Em que ele tem a lei da seleção natural. Os seres mais adaptados a sobreviverem naquele ambiente vão ficar. E os que não se adaptarem vão acabar morrendo e acabam acontecendo o que com a espécie? Extinção. Numa dessas mudanças apareceram os procariontes e posteriormente os eucariontes, que é base para a formação da maioria dos seres vivos atuais. Os procariontes são as bactérias. Por que eles são chamados de procariontes? Porque eles não possuem a carioteca. E o que é carioteca? É aquela membrana que reveste o núcleo na célula, né?
Entre o núcleo e o citoplasma existe uma membrana que separa um do outro e as bactérias não têm. O núcleo é disperso no citoplasma. Já os eucariontes, que são todos os outros seres vivos, certo? Somente as bactérias são procariontes. Eucariontes são todos os outros seres vivos em que o citoplasma, o núcleo e a membrana são delimitados por carioteca, certo? Na página seguinte, mostra a questão da evolução. Vocês sabem que a evolução também foi possível ser estudada através de quê? Dos fósseis. Na aula seguinte, eu vou falar para vocês sobre os fósseis, ok?